Olá, irmãos, boa noite. Estamos nessa série de vídeos, então, sobre como ouvir a voz do nosso Deus, né? Hoje nós vemos muitas pessoas tomarem atitudes erradas em nome do nosso Deus, e isso começa na história da humanidade. Eu conversava com um senhor, né, que eu conheci agora há poucos dias, e ele me questionou sobre a necessidade, ou me arguiu, né, de conhecer a história, né? Tem importância, tem necessidade? Deixo para cada um de nós tirar sua própria conclusão, porque fica secundário a questão. Mas, a partir ali do século III para o século IV, a cristandade, no seu sentido coletivo, ela começou a desviar-se da voz de Deus. E começou, então, a implantar a sua própria voz. Como a exemplo de Israel, no deserto, criou 2 bezerros de ouro ali para adorar, porque Moisés demorava para responder. Então, quando a religião cristã vê-se em demora de ter uma resposta de Deus, a qual Deus não quer dar, ela cria ali a sua própria justificativa em nome de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus, mas fala em nome de Deus, sem Deus ter dado este aval. Nascendo então a religião cristã católica, né? Com seus dogmas, com suas mentiras, com as suas cruzadas ali, matando milhares de pessoas em nome de Deus, qual Deus jamais compactou com isso. Depois o protestantismo, e hoje nós chegamos nessa salada de fruta. Irmãos, era assim também com o primeiro povo de Deus, que eram os judeus. Eles eram os detentores da verdade, os conhecedores da verdade. Mas, como diz em Hebreus, a carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo dizendo que eles, sendo conhecedores da verdade, eram como crianças, o qual precisavam se ensinar tudo de novo. Porque eles tinham a verdade, mas andavam como se não a conhecessem, né? Seus atos eram piores do que os dos pagãos. Dentre este meio da chamada cristandade, dividida em várias facções religiosas, assim como os judeus, o povo que Deus escolheu para ele, o abandonou, o adorava com os lábios, mas o coração estava longe dele, e tendo o coração longe de Deus, os judeus dividiram-se em várias facções humanas, saduceus, essênios, herodianos, macabeus, e aí vai, né? Assim, hoje é protestantes, é pentecostais, é neopentecostais, e aí vai, reformados, é uma divisão enorme aí no meio da cristandade, a qual deveria ser a detentora da verdade, mas não é mais, cada um segue a sua própria mentira. Mas dentre estes tem aqueles que realmente querem ouvir a voz de Deus em sua totalidade. Por que eu digo em sua totalidade? Porque as pessoas ouvem a voz de Deus dentro daquilo que o preço a pagar não é alto. Então as pessoas, elas ouvem a voz de Deus até o ponto em que o preço não é alto. É como o pai dizer para o filho, a mãe, né? Filha, quando a mãe chegar, a mãe quer ter visto a louça lavada, a roupa lavada e a cama estendida. E a criança lava a louça, mas secar já é desagradável, já não seca. A roupa ela bota de molho e vai achar uma desculpa a dizer que tinha que botar de molho primeiro e não podia lavar, mas se a mãe falou lavada é porque a mãe sabe que há condições de que se lave, né? E a cama ela não estende, vai dizer que esqueceu. Então, por fim das contas, ela só lavou a louça, só obedeceu naquilo que não lhe custou um esforço maior, né? Um esforço maior. Então, o que a mãe faz? Disciplina a filha, tira ali o horário da TV para as crianças que têm acesso, né? Os pais que deixam. Tira ali alguma coisa, coloca algum tipo de disciplina, de sanção. E assim é Deus com os seus filhos, né? Então, de modo geral, as pessoas ouvem a Deus até um certo ponto. Até que ponto você e eu, nós ouvimos a Deus? Mas há aqueles que querem ouvir mais da voz de Deus. Então, nós aprendemos que para isso é necessário sofrer, mas sem sofrimento
Sobre o próprio Senhor Jesus, ele saiu do céu, sendo rico se fez pobre, diz as Escrituras, né? Na prática, não é na teoria, na prática, ele experimentou as dificuldades materiais. Todos os milagres que ele fez, nenhum foi para ele. Ele viveu como homem pobre aqui na terra, irmão, sem pecar, para ser o sacrifício perfeito. Não usufruiu da condição de ser igual a Deus. Não fez nenhum milagre para ele próprio, tudo sempre para o próximo, para os outros, né? Então ele mostrou que ele veio da parte de Deus para os outros e não para si próprio. Se fez pobre, irmãos. Pagou um preço alto, né? Para nos resgatar dos nossos pecados. Então os apóstolos que trouxeram as verdades do Senhor Jesus, que são a continuação do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, para colocar o fundamento, e outro fundamento que é este não pode ser posto, eles tiveram uma revelação muito alta de Deus, que nós nunca vamos ter. Mas isso lhe custou um preço muito alto. Eles largaram suas profissões, passaram fome muitas das vezes, né? Então nós falamos sobre pagar um preço financeiro, econômico, pagar um preço familiar e agora nós vamos falar sobre pagar um preço físico, né? Que são essas três bases que a gente vai trabalhar para ouvir a voz de Deus. Claro que o próprio Senhor diz que ele não dá um fardo maior que possamos carregar. Muitos de nós, por exemplo, não nascemos de novo, não fomos salvos pelo Senhor Jesus na China, na Coreia do Norte, onde o preço que aqueles irmãos pagam é muito mais alto que o nosso. Agora, nós não fomos salvos lá ou não nascemos lá porque nós somos piores do que eles, inferiores. Nós jamais teremos coragem de pagar o preço que eles pagam. Irmãos, é Deus que dá a coragem, é Deus que dá a fé. Deus não dá um fardo maior que possamos suportar. Então nós nascemos aqui, é aqui que ele nos salvou. Mas sempre há um preço a pagar. Então quando o irmão fala assim, eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus, normalmente isso não é verdade. Por quê? Porque ele não está disposto a pagar este preço, né? Então você que realmente quer, vamos aprender das Escrituras, então, a ouvir a voz do nosso Senhor Deus, né? Então, o Espírito e as Escrituras, eles são suficientes, a gente não precisa de mais nada, né, irmãos? Eu tendo aqui a luz de um fogo que eu estou fazendo lá embaixo, né? E uma Bíblia impressa, eu posso ver no meio do mato e ter toda a revelação de Deus. Não precisa de internet, água, não precisa de luz elétrica, nada que o homem criou, né? Aqui eu estou usando um celular para gravar, para dividir com irmãos mais distante, né? Mas para o meu uso, eu não preciso. Então o Senhor nos deu a sua palavra, o seu Espírito. E os apóstolos usavam somente isso e ganharam uma multidão de almas para o Senhor Jesus, mais com o seu sacrifício do que com efeitos sonoros mirabulosos, né? Efeitos teatrais, que hoje atraem tanto a emoção das pessoas que vão lá ver aquelas luzes e aqueles instrumentos caríssimos. Nenhum instrumento baixa de 2, 3 a 10 mil reais e aquilo lá envolve as emoções das pessoas, mas nenhum preço a pagar, nenhum preço a pagar, né? Só se ouve mentiras e mentiras e mentiras, né? Mas para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, pelo Espírito e pelas Escrituras, ele fala conosco. Então vamos aprender a sofrer na carne, para que então nós venhamos a ouvir Deus falar conosco. E é tão bom, irmão, você está indo para um lugar e Deus fala, dobra a esquerda. Deus vem e fala para você. E você, contrariando tudo a lógica, você trabalha para a direita, né? E o caminho da sua empresa para a direita, você vai ter que faltar o serviço. Tem que ter certeza que é Deus falando. E Deus, quando fala, é certo. Você tem certeza, assim como 2 mais 2 é 4. Você não fica, será que é Deus? Se você ficou, será que é Deus? Não é Deus. Entendeu isso? Se você ficou, será que é Deus? Não é Deus. Deus não é Deus de dúvida, ele é a certeza. Então você dobra a esquerda ou a direita, nem sei qual lado eu falei, né? Que Deus pede para você dobrar. Você dobra e você para mais à frente e pensa, por que e tal. E daí Deus começa a falar que você não vai trabalhar hoje, tal, você não vai, você volta para casa. E daqui a pouco você já vê nas redes sociais, para quem tem, né, que não é o meu caso, mas nas notícias, que é o aponte ali, você vai calcular o tempo, exatamente o tempo que você ia passar, como aconteceu já comigo, né? E a ponte, e o anjo de Deus ali, ou o próprio Deus vindo falar com você, lhe livrou, o Espírito lhe livrou ali
E quanta coisa, relacionamentos, Deus livra a gente, né, de negócios, de problemas, assim, de estresse com pessoas. Deus fala, não negocia com essa pessoa aí. Só que a pessoa, coisa da minha cabeça, a pessoa vai lá, mas ela tem a certeza que é Deus lá, só que ela, o desejo de ter aquilo ali, ou seja, ela não sofre na carne em rejeitar o que Deus não quer, ela vai lá e toma aquele negócio, se alegra, uma euforia muito grande e tal, e segue-se anos de problema, aquela incomodação na justiça, processo, tem que ir lá responder, só por não ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque rejeitou o sofrimento. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Todo aquele, então é para toda a igreja. Lembra que nós já aprendemos que o sofrimento ele é por porções. Cada membro vai ganhar a sua porção, uns maiores, uns menores, né? Mas aqui o texto está dizendo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Na família, na carne, no dinheiro, que é os termos que nós estamos falando aqui agora, né? Sofrerá perseguições, todo aquele. Agora, o nível de perseguição vai variar de irmão para irmão, né? Nós não devemos também ficar correndo atrás do sofrimento, né? Assim como não devemos fugir dele, não devemos ficar correndo atrás. É o equilíbrio, irmãos, é o equilíbrio. Então vamos lá para as escrituras. Romanos capítulo... Ai, minha barriga, irmãos. Capítulo 1. Romanos, Atos, Romanos, né? Depois de Atos vem Romanos. Capítulo 1, muito pequena letra, né? O cara passa dos 40, começa a ficar difícil a coisa. Porque aqui é letra para... Romanos capítulo 1, eu falei. Vamos ler, então. Deixa eu achar o versículo aqui. Peraí. É 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e não lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível do homem à imagem do que é corruptível. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do coração, à imundícia da carne, para desonrar os seus corpos entre si. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões, e as suas mulheres também trocaram o uso natural da natureza. Semelhantemente também os homens trocaram o uso natural da mulher para se inflamar homem com homem. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Então aqui, irmão, a gravidade do erro é grave. É grave, né? Mas qual é o motivo? E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Então veja, quando nós vamos julgar o homossexualismo, que é o tema em questão, nós vamos apedrejar o homossexual de modo geral. Os héteros fazem isso, inclusive alguns irmãos, né? Apedrejam eles. Dado ao fato de que o irmão é hétero, ele não tem esse desejo homossexual. Então ele acha esse pecado cabuloso, né? E por não terem interesse pela verdade, por Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Agora, o irmão, muitas das vezes, que apedreja o homossexualismo é o mesmo que olha lascívia na TV. Eu digo lascívia para não dizer prostituição, ou posso dizer prostituição também, que não está relacionado somente a filmes eróticos. Quando o irmão assiste qualquer filme que tem sensualidade, a mulher vestida de forma sensual, ou a irmã, etc., ele está ali alimentando a carne, ele está ali também instigando os seus desejos sexuais. Como ele é hétero, logo ele sente desejo por mulher, a irmã por homens, né? Mas está ali tendo muitas das vezes relações com a sua esposa, com o seu marido, de forma profana, porque incendiou os seus desejos vendo outra mulher, vendo outro homem, e não com a sua esposa, e não com o seu marido. Então, por que o pecado daquela pessoa lá que tem relações homem com homem é escabroso e o meu não é? O do meu próximo não é.
Então o texto vai continuar dizendo: hipócrita, por que tira a trave do olho do teu irmão sem tirar a trave primeiro do teu olho? Tu que dizes que não deve roubar e rouba, tu que dizes que não deve furtar e furta, né? Mas eu quero me ater um pouco mais nesse versículo aqui, que agora eu não lembro, ter que achar, né? Deixa eu ver aqui. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Irmãos, eu posso minimizar aqui. Ele está maximizado, não sei se essa é a palavra correta, peço perdão. Eu posso minimizar. Posso colocar uma lente e sair do todo indo lá para a célula, lá para a membrana plasmática e até chegar em nós, né? Posso colocar isso para a nossa realidade. E por não ter interesse de Deus e por não se importar com a vontade de Deus, Deus entregou a um desejo perverso. Então, o que acontece? Muitas coisas que nós fizemos é devido à falta de desejo de fazer a vontade de Deus e matar a nossa carne. Então, quantas vezes e quantos de nós não vão ouvir a voz de Deus porque não estão dispostos a sofrer na carne até este ponto? Até este ponto. Então o irmão sofre naquilo que é fácil. Eu abro mão de ser homossexual. Claro, você não tem desejo de ser homossexual. Que preço você está pagando? Que sofrimento lhe cabe na carne? Nenhum. E é comum os irmãos apontarem os pecados alheios para então a luz do Senhor, a luz da palavra, não cair sobre os seus. Então, a ramificação, a divisão ou as facções no corpo de Cristo, as divisões no corpo de Cristo, está justamente pela vontade do irmão, a vontade que o irmão tem e vê os erros alheios, então ele sai, divide o corpo e busca um grupo ou funda um grupo que satisfaz as suas concupiscências naturais, dando um aval de Deus, a qual Deus não deu, criando aí todas as divisões que nós temos hoje na portadora da verdade. A portadora da verdade de Deus deveria ser a igreja, deveria ser o corpo de Cristo. Mas nós sabemos que, paralelo à igreja, Satanás criou a falsa igreja. Paralelo ao trigo, cresce o joio. Eles são muito parecidos. Você olha lá um pé de joio e um pé de trigo é igual. A diferença é que dentro do pé de trigo tem a semente, tem o grão, o alimento. E dentro do joio não tem nada. Quando abre lá a casca para tirar, ele é seco, né? Então, dentro daqueles que se dizem irmãos, que às vezes a gente olha exteriormente, parece que ele está se santificando para Deus, mas interiormente ele não tem nada. O coração que Deus sonda está vazio ali da presença de Deus. Mas ele está usufruindo ali das benesses da grande casa, do cristianismo secular, né? Bom, então, o fato de nós não ouvirmos a voz de Deus, nós estarmos cheios de dúvida, muitos irmãos estar cheios de dúvida, é pelo fato do irmão não estar disposto a ouvir a voz de Deus. Por não terem interesse de ouvir a voz de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso. Eu lembro que eu conversava com alguns irmãos e eles, não, porque está errado, não é assim. Até que um dia eles falaram, não, agora eu acredito que é como está falando. Mas eu não quero seguir isso aí. Eu orava e perguntava, Deus, por que o irmão não entende a palavra? Ele é tão zeloso, ele te obedece tanto. Mas por que os irmãos obedeciam? Porque eles obedeciam naquilo que não lhes custava um preço. E naquilo que eu apresentava, sendo a verdade de Deus, eles não queriam obedecer porque eles tinham as suas afeições, a sua carne gostava daquilo ali. Eles não queriam largar. Então você fala assim, diz para o irmão, olhar a televisão, assim como você olha, é pecado, o senhor não gosta não. Você assistir o celular como você assiste, é pecado, o senhor não gosta disso. Isso não agrada, capaz, não tem nada a ver e tal. Por não se importarem com a verdade, Deus o entrega um sentimento perverso, né? É um sentimento faccioso. Então, quando o irmão ele abre os olhos para ver, ele vai ter que tomar a decisão de sofrer na carne. Então, muitas vezes o irmão realmente está acreditando na mentira. Ele não está praticando a mentira consciente. Ele acha que aquilo ali é verdade. E aí fica a indagação, mas por quê? Porque Deus não mostra. Ele é filho de Deus, Deus o ama, porque ele não tem interesse pela verdade. Ele não tem interesse.
Agora, isso é progressivo. Não quer dizer que ele não tem interesse por nenhuma verdade. Ele tem interesse pela verdade até um certo ponto. Quando chega um preço mais alto a pagar, ele não está disposto, né? E por isso não ouve a voz de Deus na sua totalidade, encontra-se nas suas aflições, como diz 1 Pedro capítulo 2, se não me falha a memória, assim como o justo Ló atormentava sua alma todos os dias. E olha o que aconteceu com Ló. Ló foi disciplinado. Lembra o exemplo que eu falei da mãe que deixou as tarefas para a filha? A filha foi até um certo ponto, quando o desconforto ficou maior que ela estava disposta a pagar, ela parou de fazer as tarefas da casa e a mãe disciplina ela. Ló foi brutalmente disciplinado, ele sofreu muito na carne, perdeu sua esposa, perdeu a dignidade das suas filhas, né? Perdeu os bens, perdeu tudo. Ele cria em Deus, amava a Deus, mas tinha medo das coisas, não queria pagar o preço de viver pela fé. Então seguia Deus do seu jeito, ele era um justo carnal. E a carta aos Coríntios vai definir bem quem é o salvo carnal, porque nós temos os salvos, irmãos que foram salvos, diferente do mundo, porque nós vamos encontrar pessoas no mundo que são, vamos dizer assim, exteriormente santificados. Eles não bebem, não fumam, não se prostituem, não olham nada indecente na TV ou no celular. Eles guardam a moralidade, mas não são salvos. Confiam nas suas obras, nunca entregaram sua vida para o Senhor Jesus. Não se veem como pecador. E nós temos irmãos que foram salvos, entregaram sua vida para Jesus, têm o nome no livro da vida e andam de forma carnal. 1 Coríntios 1, 2 e 3 vai relatar claramente isso, né? E Ló era um justo. Porém, ele justo porque confiava na justiça de Deus, não porque praticava a justiça. E ele teve a sua vida física altamente destruída, né? Então chega um ponto, irmãos, que as destruições da nossa vida, a disciplina do Senhor começa a vir quando a gente não ouve a Deus até onde Deus quer que a gente o ouça, né? A gente vai crescendo. O apóstolo Paulo diz: quando eu era criança, pensava como criança. Então só que Deus ele começa a nos cobrar um pensamento adulto também, num dado momento, né? E aí nós temos que pagar o preço que a carne ela vai nos cobrar. Então tá ficando claro até aí, irmãos? E Hebreus capítulo 12 diz: examinai a vós mesmos e vede se já não estáis reprovados na fé. Esse exame tem que ser feito, irmãos. A gente tem que se autoavaliar. E a gente vai se achar reprovado muitas das vezes. Então a gente tem que apresentar essa reprovação diante do Deus, diante do nosso Deus, pedir a disciplina para Deus. Se alegrar com a disciplina do Senhor. E ainda a gente pode ser mais nobre e sofrer na carne o que Deus nos pede para então ouvir a sua voz. Em Timóteo, capítulo de número 6, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo fala: todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Em 2 Timóteo capítulo 3, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo, dá uma pausa para achar. 2 Coríntios, irmão, perdão, eu estou só com as escrituras, então eu não tenho outro eletrônico aqui, então não posso procurar no Google, né? Se eu tentar fechar a janela para entrar no Google, o meu celular ele encerra o vídeo, eu tenho que começar de novo, né? É 2 Coríntios, capítulo de número 6. 2 Coríntios 6. Vamos ler lá então. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, os irmãos de Corinto, eles estavam dilatados, entregues, assim, vamos assim dizer, aos seus próprios afetos, aos seus desejos. Eles seguiam a Deus segundo os seus desejos. E com isso, eles pararam de ouvir a voz de Deus
trazendo um monte de doutrinas erradas para o seu meio, para o meio da assembleia. Os dons vêm de fora, é Deus que nos dá, né? Mas a santidade vem de dentro, é nós que oferecemos santidade para Deus, e Deus nos dá os dons. Então, embora a igreja de Corinto tinha muitos dons, a igreja que mais tinha dons, vamos dizer assim, ironicamente falando, né? O seu nível de separação para Deus era muito pobre, né? Então eles estavam estreitados em seus próprios afetos. E com isso eles seguiam a Deus aos seus jeitos, formavam o seu partidarismo. Obedeciam a Deus até onde não ofendia os seus afetos, ou seja, eles não sofriam na carne. Você está conseguindo entender a gravidade disso, irmãos? Com isso, na hora da ceia, o que eles faziam? Se embriagavam, comiam demais, ofendiam os irmãos, desprezavam os mais pobres. Na hora da pregação, eles gostavam, afetivamente falando de um irmão, eles traziam aqueles para si. Eu vou ouvir só esse irmão pregar, os outros não prestam. 1 Coríntios capítulo 1. Então eles traziam para si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, 1 Coríntios 3. Eu sou de Pedro, aí o Senhor Jesus diz, por acaso Cristo está dividido para que vocês sejam de um ou de outro? O Senhor Jesus não está dividido. Mas eles estavam seguindo ao Senhor Jesus, eles eram salvos, eram irmãos nossos, mas estavam carnais, seguindo ao Senhor Jesus nos seus próprios afetos. O apóstolo Paulo vai dizer, por acaso, sendo assim, não sois carnais? Eles estavam agindo de forma carnal, seguindo a Deus do seu jeito, irmãos. E a maioria hoje dos irmãos é assim. Por isso não ouve a voz de Deus. Ah, Deus me deu aquele emprego lá. Aí perde o emprego no mês seguinte. Deus me deu aquele carro. Aí vem a concessionária e toma, porque faltou as parcelas, não pagou. E aí fica uma confusão, não se vê Deus operando. Não, essas coisas secundárias. Essas coisas são secundárias. Se a pessoa muito, Deus me deu, na verdade é porque a pessoa queria muito aquele emprego lá. Deus permitiu, é melhor, irmão. Deus permitiu. Então, às vezes, a vontade real de Deus é outra, não é nem o trabalho que tanto irmão que sonhava e queria, mas era a salvação de um mal, depois Deus vai tirar. Deus fala, Deus fala. E às vezes, se Deus não fala, a gente não precisa saber. Então, quantas coisas os irmãos... Deus me deu aquele marido. Deus me deu aquela esposa. Um ano depois, divorciado. Mas que confusão é essa? Por causa dos seus próprios afetos, irmãos. Por quantos anos nós vivemos enredados nos nossos próprios afetos, seguindo a Deus do nosso jeito. E isso até é comum, irmãos. No início da fé, até é comum. Faz parte. Por quê? Porque a gente é um bebê, a gente recém-nasceu de novo, né? Então a gente aceitou Jesus como Salvador, recebemos aquela alegria do Espírito, e conforme a gente vai crescendo nele, a gente vai entendendo que a gente tem que abandonar ali as nossas afeições, né, naturais, porque tudo que há em nós é mal. Vem de Adão, o primeiro homem que abandonou a Deus, que rejeitou a Deus, que desprezou a Deus e justificou a si mesmo com folhas de figueira. Então, o que diz o versículo aqui? Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados aos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e qual a comunhão da luz com as trevas? Então os irmãos, eles por eles estarem carnais, né, o que a carne gosta, do que desagrada a Deus. Logo, se eu estou entranhado nos meus próprios afetos e não nos afetos de Cristo, eu não vou crucificar a minha carne, eu não vou sofrer na carne. E com isso eu vou gostar do que o mundo gosta. Então, muitas das vezes os irmãos falam assim, não, eu só ando com os irmãos. Eu não fico de amizade com o mundo, fica na televisão. Série conhece todas. Conhece todos os personagens, admira, gosta daquele personagem que representa a morte, que representa o inferno, o mal. E quando você vê lá os seus filmes de ação, o herói principal ali, ele representa o inferno, ele representa o mal.
Você consegue entender isso? Não consegue, né? Porque está entranhado nos seus próprios afetos. Então, quando você anda com as trevas, que você quer parecer exteriormente crente, então lá no escondido da tua sala, lá tá o telão ligado lá, e qualquer classificação 12 anos já é suficiente para parecer mulher seminua, barriga de fora, decote, peito tudo de fora, já é o suficiente. Qualquer classificação, 12 anos. Ah, isso não tem nada a ver. Entranhado nos próprios afetos. Não está disposto a sofrer na carne pelo amor do Senhor Jesus. Por isso não ouve a voz de Deus. E se és filho de Deus, terás a disciplina do Pai. E quando vir, não adianta chorar, irmãos. Não adianta chorar. Sofre quieto, baixa a cabecinha, agradece a Deus e vai. Vamos lá, então, continuando. E que concórdia pode haver entre Cristo e Satanás, ou entre o crente e o infiel? Que concórdia, irmãos, pode haver? Que concordância? Quantos são as irmãs que se apaixonam ali pelo colega de faculdade, de trabalho, e ele é mundano, ele é pagão? É a vida casando com a morte. Ah, mas me tratam bem agora? Agora. Depois a gente conversa. Daqui uns anos me chama para nós conversar. Não tem como dar certo. Pode. O que vai acontecer? A irmã vai ser morna, satisfazendo as vontades do morto. Ela está casada com um cadáver, com um defunto. Não poderia casar com ele. E vai estar em conflito eterno ali, até a sua morte física. Vai estar em conflito, sofrimento, igual Ló, vivendo em Sodoma. Sua alma vai estar sempre aflita. Sempre. E castigos e consequências virão desse relacionamento pagão, misto, né? Vira-lata, vamos dizer assim, misturando ali. Que inferno trazendo para a sua própria vida. Quantos são os problemas adicionados à vida do crente, por ele não sofrer na carne. Por Cristo, ele acaba sofrendo na carne, por não sofrer na carne por Cristo. Você consegue entender isso? Então continua o texto. E que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, né? Com o templo dos ídolos, que são os pagãos. Os demônios moram neles, e em nós, os crentes, os demônios moram em nós. Então, quem incentiva eles até parecerem bons, para gerar um laço afetivo, porque o crente está apegado aos seus próprios afetos e não aos afetos de Cristo, como nós lemos anteriormente. Então, que concórdia pode haver, que comunhão pode haver entre o templo de Deus, que somos nós, né? Nós somos o templo de Deus, e o templo dos ídolos, os pagãos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o que é imundo, e eu vos recebereis. E serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz quem? O Senhor Todo-Poderoso. Então, para que eu ouça a voz de Deus, eu tenho que sair do meio deles, não tocar o que é imundo. E Deus será para mim pai, e eu para Deus filho, ou a irmã, você irmã, filha, e ouviremos a voz dele. Jamais diremos, eu entendo assim. Claro, nos teus próprios afetos, como diz Romanos, que foi o livro de cabeçalho, que é o livro de introdução que nós lemos, né? E por não terem vontade de conhecer a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. O que nós vimos em Coríntios aqui? Por estarem envolvidos nos seus próprios afetos e não nos afetos de Cristo. Então, todas essas religiões cristãs que surgiram, elas vêm dos afetos dos seus fundadores. E quem é predisposto a ter os mesmos afetos que os seus fundadores, seguem essas religiões cristãs e não a Cristo. Não que não seja de Cristo. Temos irmãos no meio da cristandade, mas ouvem a Deus parcialmente.
muito pouco e se envolve em uma série de aflições de alma. Os salvos, né? A maioria que está na cristandade não é salvo. Então, o que eu faço? Eu sofro na carne como? Saindo do meio deles. Então, Deus será para nós pai e nós para Deus filhos. E o filho ouve o pai. Um estranho é mais difícil, né? Mas o pai, o filho entende. Às vezes, só no levantar do quarto, o filho já percebe ali, né? Ou só de olhar pro filho, bah, fiz meleca, né? Ih, agora lembrei, mandou fazer isso, não fiz. O pai não falou nada, mas só expressão ali. A gente conhece bem a voz do pai. Mas, enquanto for Netflix, feed de redes sociais, de YouTube, etc., não tem como, não tem como ouvir a voz do pai. Sai do meio deles, não toqueis o que é imundo, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos. Aqueles fletes, aquelas conversas maliciosas no trabalho, né? Eu lembro do emprego que eu perdi, que o patrão, meu empregador, né, chegou e fui na zona, né? Vou usar esse termo zona, depende do estado, tem outros nomes, né? Casa de prostituição, né? Fiz isso, começou a dar detalhes, assim, sórdidos, sujos, né? Que não convém nem eu mencionar aqui, né? E eu fiquei quieto, não falei nada, fiquei quieto, nem olhei assim. E aí todo mundo concordando ali, falei mesmo e tal. Ele me cutucou e aí e tal, eu não, o Senhor Jesus não gosta que eu fale isso. Todo dia ele vinha lá na minha máquina me provocar a falar, assim, no meu ouvido um monte de coisa e tal. O que eu fiz? Saio do meio deles, eu tive que ir lá no RH pedir minha demissão. Custou o meu emprego, me custou um preço. Quando eu era pastor e Deus me mostrou que o sistema religioso é a grande prostituta de Apocalipse, eu tive uma opção a fazer. Sair do meio deles. Por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus até um ponto. E conforme eu fui crescendo, Deus diz, eu quero falar mais contigo. Eu sei, Deus, mas está uma confusão na minha mente. A religião ensina uma coisa, a Bíblia aqui está dizendo outra. Eu não estou entendendo, pai, eu não estou entendendo. Sai do meio deles, não toqueis o que é imundo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho. Se eu, Deus, falar isso para uma criança de 9 anos, sai daqui desse meio e vai para lá, a criança vai entender. Tu está entendendo? Sim, Senhor, eu estou entendendo. Só que eu quero sofrer, irmãos, na carne, eu quero largar uma vida que eu levo, aonde a gente está numa zona de conforto, eu estou disposto a esse sofrimento. O que nós lemos em Romanos no texto introdutório, por não terem vontade de conhecer a Deus, ou por desprezar a Deus, depende da tradução, Deus os entregou um sentimento perverso. E depois vai dizer, para que creiam na mentira. Então a pessoa acredita, nem tem mais conflito de consciência ali, sobre aquilo que ela está sustentando como verdade. Porque ela não se importa, ela não quer abrir mão daquele osso ali. Então, para ouvir a voz de Deus, é necessário, vamos ler aqui o verso 6, 11, né? Ó Coríntios, a vossa boca está aberta para vós, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado em vossos próprios afetos. Então, enquanto eu tiver aquele filme de ação, aquela novela das 7, enquanto eu tiver estreitado, assim, eu estou no trabalho pensando em aliviar o meu estresse, chegando em casa assistir aquela sériezinha, aquela novelazinha, eu estou estreitado em meus próprios afetos, irmão. Isto alivia, não cura. Por isso que cada vez você precisa de mais uma injeção, porque aliviou. Se tivesse curado, não precisaria mais. Você ia assistir série uma vez e nunca mais ia precisar assistir. Porque você está curado. Mas no caso, não está. Então sai do meio deles e eu serei para vós, Pai. Que comunhão há entre os filhos da luz com os filhos das trevas? Porque os personagens ali, eles são inspirados pelo diabo ao adultério, à sensualidade, a palavrões, a autossuficiência. Eu tenho uma inteligência, uma capacidade de me autoprover aqui. Não é assim os heróis das séries?
Mesmo sendo bandido, eles vencem o sistema, o governo, eles, né? Aí colegas de trabalho, aqueles flete, aquelas conversinhas torpes, sai aquele sorrisinho, a carne ali se inflou, sai do meio deles. Quer dizer que eu tenho que deixar o trabalho? Às vezes tem. Às vezes chegou a este ponto. Tem que deixar, às vezes, trocar de trabalho, trocar, às vezes, de faculdade, largar esse curso, porque ele envolve muito as tuas afeições. Ele inflana, não sei se é a palavra certa, né? Ele infla, ele suscita muito o teu homem natural, sufocando o homem espiritual. Em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo vai dizer: eu esmurro o meu corpo, ó, corpo, carne, eu esmurro, pá, 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 entrego ele à escravidão, para que eu, pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, o que o apóstolo Paulo ouviu e recebeu do Senhor, a ponto dele ser levado ao terceiro céu, nós jamais vamos receber. Porque ele recebeu a revelação. O Senhor Jesus, pelo seu corpo, através do apóstolo, continuou as escrituras. E elas foram escritas e nos foram dadas. O fundamento nos foi dado através do apóstolo. Mas nós temos muito a receber do Pai, irmãos. Muito. Mas para isso nós precisamos sofrer na carne. Largar aquilo ali. Largar. Eu já peguei, o que eu já fiz? Peguei o celular e joguei fora. Porque estava me corrompendo. Fiquei sem um bom tempo até ter dinheiro para comprar outro. E fiz isso com várias coisas. Nós não assistimos nada. A única coisa que a gente assiste é YouTube, vídeos que ensinam a trabalhos artesanais que a gente faz, outros tipos de coisa, etc. Mas nada fora isso, sem televisão, então, nada de série, nada de redes sociais, nada. Quer dizer que todo irmão tem que largar as redes sociais? Não, não quer dizer isso. Mas você sabe, se você orou quando acordou, Deus, obrigado por esse dia. E quando vai dormir, Deus, obrigado por esse dia. Deus abençoe esse dia. 10 minutos de oração, vai lá no histórico e vê quanto tempo você passou nas redes sociais. Sai do meio deles. Não adianta ser hipócrita, fingir que Deus não fala com você, ou fingir que você não consegue ouvir a voz de Deus. Não quer dobrar o jeito de Deus, eu não quero te ouvir. Eu sou mau, sou um desastre, uma praga. Eu sou imundo, Senhor. Eu estou preso nos meus afetos. Eu amo a mim mesmo. Eu sou egoísta. Só penso em mim. Só penso em mim, Deus. Me ajuda, me limpa, me disciplina, Pai. Peça ajuda para Deus. Conte para Deus. Peça ajuda. Ouça Deus. Ouça o Senhor. Mas para você ouvir, sofra na carne. Esmurre o seu corpo. Sai do meio deles. Tenha vontade de conhecer a Deus. E ele se revelará a você. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus.